Olá, amigos nobres monarquistas, nobres integralistas, Anauê. Viva o Império do Sol. Pessoal, hoje, dia 13 de maio de 2021, estamos começando mais um programa Bom Dia Monarquistas, programa da Casa Imperial Nativista Brasileira. Tema: a Casa Real de Avis anda espalhando aí mentiras que a Casa Imperial Nativista Brasileira propõe de que o Brasil seja colônia do Peru. Pessoal, a Casa Real de Avis, no seu afã de tentar denegrir e sabotar o projeto da Gondwana Austral, o Império do Sol, o Império da Gondwana Austral, anda aí espalhando mentiras que nós da Casa Imperial Nativista Brasileira estamos propondo que o Brasil seja colônia do Peru. Essa é a novidade que queremos tratar. Pessoal, a Casa Imperial Nativista Brasileira restaurou o incanato, tem total apoio dos anciãos, dos xamãs, os aborígenes, os líderes principais do Peru, do Brasil, portanto tupis, guaranis, quechuas, aimaras, etc. Temos total legitimidade, até porque somos descendente da civilização Tiwanaku, só para citar um exemplo, uma civilização que detinha total conhecimento de construção de monumentos, tecnologia de engenharia, matemática, geometria, astronomia, uma civilização que remonta a 15 mil anos, muito antes de existir Noé, Abraão, Davi, Jesus Cristo e Portugal. Nessa época, os portugueses, como todos os europeus, ainda estavam nas cavernas, como semi-primatas. A civilização Tiwanaku, em nosso território, a Gondwana Austral, desenvolvia monumentos magníficos com megalíticos de até 200 toneladas de arenito, de pedras muito rígidas, como semelhante ao granito, e devido aos cortes serem milimétricos, os ângulos serem retos, os europeus ficaram assustados com o avanço dessa civilização, bem como o avanço da civilização Inca que a precedeu. Classificou que eles só realizaram esses feitos, essas obras magníficas, através de paganismo, através de poderes do diabo, e por isso destruiu mais de 90%. O pouco de monumentos, de ruínas que restaram é o que vemos em Pumapunku, em Cusco, em várias regiões da Gondwana Austral, tanto na parte do Peru, Roraima, Pumapunku, etc., porque os europeus, os cavaleiros templários, classificaram que os nossos povos originários tinham um pacto com o diabo, porque era impossível
empilhar e construir os monumentos que construímos com megalíticos de até 200 toneladas e cortes milimétricos sem o conhecimento tecnológico europeu. E destruíram quase tudo, pessoal. Então, a Casa Real de Avis desconhece que o Império Inca, o Império de Tahuantinsuyo, abrangia o Brasil, o Peru, portanto, desde o sul da Venezuela até a Argentina, passando pelo Brasil. Portanto, tecnicamente falando, o Brasil era uma monarquia parlamentarista em 1532, com sua sede administrativa na cidade de Cusco. E o nosso imperador era Atahualpa I. Nós realmente, da Casa Imperial Nativista Brasileira, não reconhecemos nenhuma farsa de ourique, nenhuma legitimidade em reis oriundos de outros continentes, como os reis de Portugal, a qual Antônio César de Avis é descendente. Portanto, se Dom Antônio César de Avis tiver qualquer reivindicação ao trono real ou imperial, ele deverá fazer no seu continente de origem, portanto, reivindicar um trono real em Portugal, por exemplo. Portanto, essa falácia que tem sido divulgada em várias redes sociais, como WhatsApp, Facebook, YouTube, entre outras, principalmente por parte do mordomo-mor Leandro Alano, não passam de burrices ou má fé, mentiras no intuito de denegrir as atividades e o projeto da Casa Imperial Nativista Brasileira. O que o Dr. Cássio Guilherme, que é o diretor administrativo da Casa Imperial, bem como eu, que sou o chanceler, propomos é que o Peru e a Bolívia se tornem províncias do Império do Brasil, que queremos o Brasil do século XXI. Portanto, totalmente oposto do que afirma o mordomo-mor Leandro Alano. Portanto, o Peru e a Bolívia, essas atuais repúblicas, seriam províncias, assim como temos a província do Pará, a província do Amazonas, a província do Rio Grande do Sul, etc. Porque as atuais fronteiras na Gondwana Austral foram criadas por europeus. No Império da Gondwana Austral, o Império de Tahuantinsuyo, não existiam as atuais fronteiras. Portanto, os nossos irmãos bolivianos, os nossos irmãos peruanos, são súditos do Império do Sol, o Império de Tahuantinsuyo, assim como os brasileiros são súditos do Império de Tahuantinsuyo, o Império do Sol. Essa é a verdade que eu gostaria de esclarecer para vocês monarquistas aí em vários grupos que estão sendo ludibriados e enganados por esse senhor Leandro Alano aí, mordomo-mor do Dom Antônio César de Avis, que inclusive são pessoas indiciadas na polícia por ameaças de morte
contra nós da Casa Imperial Nativista Brasileira. O senhor Leandro Alana é indiciado, o Dom Antônio César de Aviz é indiciado, o Alessandro de Assis Azevedo é indiciado e o Geraldo José Senescal, da Casa Real de Aviz, também é indiciado. Esse foi meu esclarecimento, a nota oficial da Casa Imperial Nativista Brasileira. Um grande abraço a todos, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e aderir ao nosso grupo no WhatsApp. Anauê. Pão de queijo, muito bom. Em fase de preparação para registrar o nosso MIM como PIM, Partido Integralista Monárquico. Esse que vos fala é Carlos Alberto de Souza, presidente vitalício do MIM, Movimento Integralista Monárquico. Obrigado pela oportunidade de dizer o que é o MIM, qual é a nossa proposta, qual é a nossa cosmovisão, e gostaria de convidar vocês a sempre visitarem o site do MILB, porque temos matérias muito importantes a respeito do integralismo, portanto, o nosso projeto, inclusive, da Casa Imperial Nativista Brasileira. Um grande abraço, Anauê.